Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Olá e boas-vindas a quem nos acompanha em mais uma exploração de hoje. Olá. O foco dessa nossa análise profunda é uma obra que eu diria ser extremamente detalhada e bem ambiciosa. Chama-se Senso e Bondade Sem Deus, do autor Richard Carrier. E a nossa missão aqui, logo de cara, é entender a arquitetura de uma ideia complexa. Exato, é uma desconstrução. Isso. A gente não está aqui para debater dogmas ou ditar o que é certo e errado, mas sim para mergulhar no desafio que o autor se propõe. Tipo, como é possível construir uma visão de mundo inteiramente baseada no mundo natural? Como alguém estrutura uma filosofia que seja lógica, ética e fascinante, sem recorrer a nada além das leis da física e da biologia? E a ideia é extrair os maiores momentos de cair a ficha desse material, sabe? Com certeza. Vamos olhar para como ele define o que é a verdade, investigar as hipóteses que ele traz sobre de onde veio o universo e, no fim, tentar entender uma concepção sobre a verdadeira natureza do tempo, que, olha, promete dar um belo nó na cabeça. E é um nó bem interessante de desatar. Mas, antes da gente começar de fato, acho que é fundamental estabelecer uma coisa. O material que a gente está analisando toca em temas que historicamente geram paixões e debates bem acalorados. Sim, temas bem sensíveis. Pois é. O autor faz críticas abertas e diretas à religião e propõe uma visão estritamente secular da existência. Nosso papel aqui, no entanto, é puramente analítico. Vamos examinar os argumentos, a lógica e a filosofia do autor de forma totalmente objetiva. Só para ficar claro para a nossa audiência, não estamos tomando partidos. De forma alguma, não estamos endossando nem atacando qualquer crença ou tradição. O que a gente quer é oferecer a quem nos ouve as ferramentas para pensar criticamente, dissecando como o autor estrutura o que ele chama de naturalismo metafísico. E para quem talvez não esteja familiarizado com o termo, esse naturalismo metafísico é, em essência, a premissa de que a natureza é tudo o que existe, né? Não há um andar de cima sobrenatural. Isso mesmo. Tudo, desde a gravidade até a consciência humana, seria simplesmente o resultado de processos naturais cegos. É uma premissa pesada e a forma como ele chega nela não é nada convencional. Muitas vezes a filosofia é tratada como um jargão acadêmico impenetrável, sabe? Como se fosse algo que só existe em bibliotecas antigas e que não afeta a nossa rotina. Exatamente. Mas o argumento central dele, logo no início do livro, é que todo mundo, sem exceção, tem uma visão de mundo. A questão é que a grande maioria das pessoas simplesmente pega essa visão emprestada. Emprestada da sociedade, da cultura, da família, muitas vezes sem nunca questionar. E para ele a filosofia não deveria ser um hobby, deveria ser uma ferramenta de sobrevivência intelectual, a resposta prática para cada grande pergunta da vida. E a história pessoal dele ilustra essa busca de um jeito que é bem surpreendente. Sim, eu fiquei bem surpreso lendo. Ele não nasceu num berço ateu militante nem nada disso. Ele cresceu num ambiente cristão bastante liberal, bem tranquilo. Mas, segundo o relato dele, ao começar a ler os textos sagrados por conta própria, ele encontrou o que considerou contradições lógicas. Ele sentiu um descompasso com o mundo real. Exato. Uma moralidade que simplesmente não parecia bater com a sociedade democrática e científica moderna que ele via ao redor dele.
E o que chama atenção nesse processo é que a jornada dele não foi um salto binário. Não foi do nada. Não, ele não saiu do cristianismo direto para o ateísmo materialista. O livro descreve um período de busca muito intensa por respostas, que o levou para uma direção completamente inesperada para quem lê a obra dele hoje. Ele foi para a filosofia oriental, não foi? Isso. Ele relata que estava numa livraria, sentiu um impulso quase que aleatório de virar para o lado e deu de cara com uma tradução do Tao Te Ching. Que loucura. E aí ele começou a ler, achou as ideias de harmonia e fluxo fascinantes e acabou se tornando um devoto do taoísmo filosófico. E ele viveu isso por anos. Não foi só uma leitura intelectual de fim de semana. Ele descreve ter tido experiências místicas muito profundas. Tem uma passagem bem marcante que me chamou a atenção. Ele conta que estava servindo na guarda costeira, ele estava no convés de um navio, no meio do oceano, de madrugada, olhando para aquele céu estrelado absurdo. Ele relata ter sentido a própria mente se expandir até o tamanho do universo. Uma clareza indescritível, né? Isso, experimentando uma paz de espírito que lhe diz ser impossível colocar em palavras. Esse detalhe biográfico é muito mais do que uma curiosidade de quem está contando uma história. Ele é a base empírica para um dos argumentos posteriores dele. Ele faz questão de registrar isso para validar que essas experiências místicas, essa sensação de transcendência e essa profunda paz são fenômenos absolutamente reais. Então ele não nega que as pessoas sentem isso. Não, de jeito nenhum. A mente humana realmente tem a capacidade de produzir esses estados de êxtase e conexão. Ninguém está inventando ou fingindo. No entanto, o que mudou para ele ao longo dos anos foi a interpretação da causa desse fenômeno. Tá, mas como assim? Se ele sentiu essa conexão quase mágica com o todo, como ele reconcilia isso com a ideia de que só existe a matéria e a natureza? É que com o estudo contínuo das ciências, especialmente da neurociência e da biologia humana, ele concluiu que essas experiências incríveis possuem explicações inteiramente físicas. Ah, entendi. Ele liga aquele momento específico no navio a uma combinação de neuroquímica, a vastidão visual do oceano à noite e até mesmo a privação de sono, que é super comum no serviço militar. Claro, o cansaço altera a percepção. Humanismo secular. Perfeito. Ele passou a entender que um cérebro biológico que foi moldado por milhões de anos de evolução é complexo o suficiente para gerar a sensação de tocar o infinito, sem precisar que o infinito sobrenatural de fato exista. Isso é fascinante e nos obriga a desempacotar um conceito que é o verdadeiro motor dessa visão de mundo, que é a epistemologia. Basicamente o estudo de como nós sabemos o que é a verdade. É a fundação de tudo. Sim, porque se a nossa mente pode criar uma ilusão tão perfeita de expansão cósmica no meio do mar, como a gente pode confiar em qualquer coisa? O autor entra pesado na ideia de que a base de qualquer significado tem que estar ancorada na nossa experiência sensorial e empírica. E para estruturar isso, o texto faz uma distinção muito útil entre sensações, que são redutíveis, e aquelas que são irredutíveis. É uma forma de mapear como a gente processa e transfere informações sobre o mundo. Dá um exemplo pra gente. Pensemos no conceito de um gato. A ideia de um gato é redutível. Nós podemos descrever um gato para alguém que nunca viu um, juntando conceitos menores que a pessoa já conhece. Tipo pelos macios, 4 patas. O som agudo de um miado, dentes afiados. Você consegue reduzir o gato a partes menores para explicar. Certo, faz todo sentido. Mas e o que seria uma sensação irredutível, então? Vamos imaginar tentar explicar o sabor de um pão de queijo quentinho para alguém que nunca na vida experimentou queijo, nunca comeu nada derivado de mandioca e não tem ideia do que seja aquela textura elástica. Missão impossível. Ou, de forma mais universal, tentar explicar a cor verde para alguém que nasceu sem a visão. É impossível. A cor verde é uma sensação irredutível. Não dá para quebrar o verde em partes menores usando palavras para gerar experiência na mente do outro. A pessoa precisa ter a experiência neurológica direta daquela sensação, né? Exatamente. O argumento central dele aqui é que absolutamente todo o nosso conhecimento deriva, em última instância, de experiências reais. Sejam elas redutíveis a outras ideias ou irredutíveis. Ou seja, se uma afirmação não tem ligação nenhuma com nenhuma experiência que possamos ter ou prever no mundo físico, ela não tem significado prático, mas isso levanta uma questão enorme.
Se tudo depende dos nossos sentidos, como ele lida com aquele velho dilema filosófico de que podemos estar vivendo em uma simulação? A famosa analogia de Matrix. Isso, ele usa a ideia do filme Matrix no livro, não é? Como a gente prova que o mundo que experimentamos não é só um código de computador ou um sonho muito longo? O autor aborda esse problema de forma extremamente pragmática. A posição dele é que, se um mundo simulado tem regras físicas consistentes e consequências idênticas ao que chamaríamos de mundo real, então, para todos os efeitos práticos, ele é a realidade. Se a pessoa está na Matrix, sente dor ao bater o dedo do pé, sente o gosto da comida e precisa trabalhar para pagar contas virtuais, essas experiências são reais dentro do escopo da existência daquela pessoa. Chamar algo de ilusão só faz sentido se existir uma forma de acordar, de notar uma falha no sistema ou de testar uma diferença. se não há método para testar a diferença entre a simulação e a realidade fundamental, a distinção perde o sentido lógico. A realidade é aquilo que tem consequências mensuráveis. É uma visão bem direta. Mas, refletindo sobre os textos, o autor não estaria sendo um pouco reducionista, exigindo que tudo seja testável? Eu pergunto isso porque existe o argumento de que certas verdades profundas não cabem num tubo de ensaio. A fé, para muitas tradições, não precisa e nem deve exigir evidência empírica. Como ele responde a isso? É um ponto de tensão muito importante no livro. O texto dedica um espaço considerável analisando os argumentos de filósofos focados na epistemologia reformada, como Alvin Plantinga. O que o Plantinga defende? Ele defende que certas crenças religiosas podem ser consideradas crenças devidamente básicas, ou seja, justificadas sem a necessidade de evidências externas, de forma bem semelhante a como nós confiamos que as outras pessoas têm mentes ou que o passado realmente aconteceu. E a resposta do Carrier? Categórica e inflexível. Ele argumenta que nenhuma proposição tem valor ou significado real se não gerar uma previsão no mundo físico. Ele volta para a ideia do gato. Ah, claro. Se alguém diz que tem um gato, essa frase não é apenas um sentimento abstrato flutuando no vazio. Ela faz uma previsão altamente específica do mundo real. Precisamente. Dizer eu tenho um gato prevê que, se procurarmos pela casa dessa pessoa, vamos achar consequências físicas. Vamos achar um animal peludo, potes de ração, pelos no sofá. Se revirarmos a casa inteira e não houver sinal de gato algum, a afirmação era falsa. Para o autor, o mesmo se aplica a qualquer afirmação sobre a natureza do universo. Sem evidência ou capacidade de previsão, não há conhecimento. Fica apenas o desejo de que algo seja verdade. E para não deixar isso no ar, ele organiza uma hierarquia de métodos para descobrir a verdade. Ele lista 6 degraus de confiabilidade. Vamos passar por eles rapidinho. O primeiro, o mais sólido de todos, é a matemática e a lógica, porque lidam com provas conceituais absolutas que não dependem das falhas dos nossos sentidos. Sim, e descendo a escada, o segundo degrau é a ciência, que exige testes rigorosos e replicação. O terceiro é a experiência diária, que usamos o tempo todo. Mas ele alerta que só é válida quando analisada criticamente, pois o nosso cérebro adora criar atalhos ilusórios. O quarto degrau é a história, que tenta reconstruir verdades usando métodos críticos para avaliar documentos do passado. O quinto é o testemunho de especialistas, desde que haja um consenso e validação cruzada entre eles. E o sexto, o mais fraco de todos os métodos válidos, é a inferência plausível, que é quando fazemos suposições baseadas em generalizações do que já sabemos, o que é muito propenso a vieses. Mas o detalhe principal dessa lista é o que ficou de fora, né? A fé pura é descartada dessa escada metodológica. Totalmente descartada. Na visão do autor, a análise histórica demonstra que confiar apenas na crença, sem validação empírica, se provou um método estatisticamente muito falho para descobrir fatos sobre o universo ao longo dos séculos. E isso nos serve de ponte perfeita para aplicar essas ferramentas sólidas na maior pergunta de todas: a origem de tudo. Se nós aplicamos essa exigência de evidências rigorosas e descartamos o sobrenatural, de onde veio esse universo gigantesco? É o grande mistério. Especialmente considerando as características dele.
O nosso universo é antigo além da compreensão, vasto ao extremo e quase inteiramente composto por um vácuo letal. Se o universo foi feito sob medida com o propósito exclusivo de abrigar a vida humana, o autor aponta que ele seria a obra de engenharia mais ineficiente já concebida. O que naturalmente nos leva à exploração das teorias do multiverso. O livro aborda o desafio de explicar a complexidade explorando hipóteses da física cosmológica. A primeira grande teoria discutida é a da inflação caótica. Como funciona essa? Ela sugere que o universo em expansão é como um oceano infinito em ebulição, onde diferentes bolhas do espaço esfriam e congelam, formando universos locais. O detalhe é que cada bolha congela com leis físicas diferentes. E a maioria dessas bolhas seria completamente instável ou vazia de matéria incapaz de abrigar vida. Exato. Mas se existe uma quantidade infinita de bolhas borbulhando pela eternidade, algumas inevitavelmente, por pura probabilidade estatística, terão as condições exatas de temperatura e química da nossa bolha atual. Essa ideia já é difícil de absorver, mas a segunda teoria que ele traz, baseada no trabalho do físico Lee Smolin, é onde a coisa fica espetacular. A seleção de Smolin. É o que podemos chamar de um verdadeiro momento de cair a ficha cosmológico. Essa é a minha parte favorita da análise. Deixa eu ver se consigo traduzir de forma simples. Os físicos teóricos começaram a notar que a matemática que descreve o momento inicial do nosso Big Bang se parece incrivelmente com a matemática que descreve o que acontece no núcleo esmagado de um buraco negro. Exatamente. A teoria de Smolin propõe uma mecânica fascinante. A ideia é que cada vez que um buraco negro se forma, pelo colapso gravitacional de uma estrela gigantesca, a densidade extrema cria uma espécie de ruptura no espaço-tempo. E dessa ruptura, Um novo universo explode do outro lado. Seria o Big Bang desse novo espaço, totalmente invisível para nós. mas a grande sacada não é só a reprodução de universos, e sim o fato de que esse universo filho herda as leis físicas do universo pai, mas com pequenas flutuações quânticas, mutações aleatórias. Nós estamos falando literalmente da teoria da evolução de Darwin, só que aplicada a universos inteiros. É o darwinismo em escala cosmológica. Para a evolução natural funcionar, você precisa de reprodução, mutação e seleção. E na teoria de Smolin, os buracos negros são a reprodução. As flutuações nas leis físicas são as mutações. E a seleção natural ocorre pela eficiência de sobrevivência. Universos cujas leis permitem a formação de vastas nuvens de gás, que geram bilhões de estrelas massivas e, consequentemente, bilhões de buracos negros, vão deixar uma quantidade infinita de universos descendentes. Universos onde a gravidade é fraca não geram estrelas, não geram buracos negros e morrem sem descendentes. De tudo sobre como vemos o nosso lugar no cosmos. O autor ilustra esse rebaixamento do nosso ego com a analogia da pulga presa numa bolha de oxigênio no fundo do oceano. Sim, a pulga respira aquele arzinho, olha a vastidão de água escura e pensa que o oceano inteiro foi projetado perfeitamente para ela. Mas a verdade é que o oceano é letal para pulgas. O oceano é o ambiente perfeito para peixes e tubarões. A pulga é só um acaso. A analogia mostra que, nesse multiverso darwiniano, os peixes grandes são os buracos negros. Nós somos a pulga. Nós precisamos de um universo vasto, antigo e riquíssimo em carbono e estrelas para que a evolução biológica possa acontecer. Coincidentemente, essas são as mesmas pré-condições para fabricar buracos negros. O naturalismo metafísico argumenta aqui que a vida é um subproduto acidental. Nós somos apenas poeira na engrenagem de uma gigantesca máquina de fazer buracos negros. O que explica a ordem complexa sem precisar de um engenheiro cósmico. Regras simples operando no caos geram ordem inevitavelmente se houver tempo suficiente. Falando em tempo, o texto vai além e mexe com a nossa percepção da passagem do tempo. A sensação de que o passado sumiu e o futuro está em branco. Mas a física explorada no livro diz que isso é uma grande ilusão da nossa biologia. Ele entra na teoria B do tempo, ou universo em bloco. Sob a perspectiva da relatividade de Einstein, o tempo não flui como um rio. O tempo é apenas mais uma dimensão fixa. Igual altura e largura.
Nessa visão geométrica, o universo inteiro, do Big Bang até o fim de tudo, existe de uma vez só. É um grande bloco rígido. O passado não sumiu e o futuro não está esperando. Todos os momentos existem simultaneamente. A analogia da revista em quadrinho ajuda muito a visualizar isso. O universo é como uma revista encadernada. Nós somos os personagens nos quadros. Experimentamos a ilusão de movimento porque lemos quadro a quadro. Mas a revista já está pronta. O primeiro e o último quadro já estão impressos nas páginas do bloco. E a dúvida que surge é profunda. Se tudo já está desenhado, por que sofremos de ansiedade com o futuro e saudade do passado? A resposta do autor é pura biologia, né? Sim. Essa simetria emocional é um efeito colateral de como nosso cérebro processa dados. A estrutura do cérebro só acumula entropia e memórias em uma direção. O medo do futuro é a reação emocional à ignorância. Nós não lemos os próximos quadros da revista ainda. A saudade é a reação ao conhecimento dos quadros anteriores. Mas a pergunta que não quer calar é: o que acontece com a nossa liberdade? Se o bloco já existe, somos robôs biológicos seguindo um roteiro? O texto traz o conceito do compatibilismo. O livre-arbítrio real e o determinismo físico são compatíveis. Ter livre-arbítrio não é ter poderes mágicos para violar a física. É a nossa capacidade de agir de acordo com nossos desejos e deliberações sem sermos coagidos. Nossas escolhas são reações químicas no cérebro, moldadas por genética e experiências. Mas ainda são as nossas escolhas. O processamento ocorreu dentro do sistema nervoso que chamamos de eu. Ou seja, o que nós fazemos hoje, a decisão que tomamos agora, no nosso quadro da história, é o mecanismo que causa os quadros seguintes. Se o estudante decide não estudar, achando que o futuro está escrito, a nota baixa não é um destino místico. É porque ele decidiu jogar videogame no quadro anterior. A responsabilidade continua sendo inteira nossa. O determinismo não deve levar ao fatalismo. O processo de deliberação faz parte do roteiro causal. A visão naturalista exige descartar suposições reconfortantes em favor de evidências, mas o autor defende que não há perda de beleza nisso. Chegando ao fim dessa jornada incrível, a gente percebe exatamente isso. Aceitar que a biologia e a física são autônomas, que talvez sejamos pulgas num multiverso focado em buracos negros, e que o tempo é um bloco já existente que lemos quadro a quadro, não diminui o impacto de estar vivo. Aprofunda o fascínio. Não precisamos do sobrenatural para encontrar complexidade, ética e deslumbramento na natureza. Isso nos deixa com um pensamento final bem provocativo para nossa audiência levar para o dia a dia. Refletindo sobre as pontes que discutimos, se o nosso universo é de fato uma máquina cega, gigantesca, e nós seres humanos somos apenas um minúsculo acaso nesse processo colossal, onde o cosmos não desenhou um roteiro mágico para a vida de ninguém... O que isso realmente significa na prática? Exatamente. O peso da existência não precisa ser motivo de desespero. Se o universo não dita um propósito intrínseco de cima para baixo, isso não significa que cada ser humano acaba de ganhar a liberdade absoluta para ser o autor do seu próprio significado neste exato momento da história. É algo para a gente pensar. Até a próxima exploração. Na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio.
quer criar, o outro fugir. Dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.